campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Nós comentamos nos 2 vídeos anteriores dessa sequência que, no primeiro, que a ciência tem uma visão fragmentada da vida, então ela não enxerga a totalidade, com isso ela não consegue perceber realmente os rumos que ela tem que ter. A religião, da mesma maneira, ela também tem uma visão parcial da vida e da mesma forma ela não consegue orientar as pessoas adequadamente. Vamos então ver onde é que nós estamos nesse mundo. Nós estamos num mundo onde há uma destruição muito grande do ambiente, da sociedade, não precisa dizer, todo mundo está vendo as coisas que acontecem pelo mundo afora, guerra, revoluções e ditaduras e uma série de problemas, corrupções, a níveis sociais, fome, miséria, bandidos, e o meio ambiente não precisa nem dizer, é a coisa gritante, a destruição ambiental no nosso planeta. Isso tudo é o quê? É essencialmente estado de desequilíbrio. Foi o que a gente comentou lá atrás, nos nossos primeiros vídeos, que os nossos problemas de saúde, os nossos problemas psíquicos, os nossos problemas sociais, todos os nossos problemas são perda do estado de equilíbrio. Quando o ser humano perde o seu estado de equilíbrio, ele se polariza, começa a ficar tendencioso só para um determinado lado, ele se desequilibra, se desarmoniza, porque ele perde então a percepção de todo, de harmonia, que é o princípio do equilíbrio. O que então a ciência está fazendo? Ela inventa uma série de coisas que são extremamente problemáticas. Ela está inventando agrotóxicos, inventa aditivos químicos, inventa alimentos transgênicos que estão acabando com a saúde das pessoas, depois inventam medicamentos para suprimir os sintomas e produzir efeitos colaterais que continuam iludindo as pessoas e criando problemas de saúde depois. Ela está poluindo tudo, quer sejam os carros, quer sejam os veículos todos, as indústrias, que sejam os produtos que a gente usa na nossa casa, produtos de limpeza, produtos químicos dos mais variados, tudo volta para a natureza. Então nós estamos destruindo. Além disso, nós estamos construindo armas. Os bandidos pegam aí as armas aí e saem pelas ruas aí assaltando as pessoas que ficam completamente indefesas. Ou então a gente cria bombas atômicas, armas de destruição em massa. Isso tudo é inventado pela ciência. Mas por que a ciência faz isso? Faz essas coisas que são agressivas e prejudiciais ao ser humano e à sociedade, ao planeta. Porque ela perdeu a direção, ela perdeu o rumo. Quem dá rumo? A ciência representa o lado yin, o lado material, o espiritual representa o lado yang. Quem dá rumo é o yang dá direção para o yin. Ele dá orientação. Que orientação que a ciência perdeu? Ela perdeu virtude. Ela não sabe mais o que é virtude. Então, quando você inventa uma coisa, a comunidade científica é pautada pela vaidade, pelo orgulho, enquanto a comunidade produtiva é pautada pela ganância, pelo dinheiro. Então, ele inventa uma coisa e o que importa é publicar um trabalho, ascensão na comunidade científica, e qual vai ser real o impacto daquilo é uma coisa irrelevante. Então, porque falta a virtude. Religião é virtude. Quando a ciência se desconectou da religião, ela se desconectou da virtude, do princípio de virtude. Porque virtude pertence ao espiritual e ela não quer nem saber do que seja um espiritual. Então essa cisão ela é problemática. Sempre é problemática. Toda vez que eu torno tendencioso, torcendo para alguma coisa, sectarista, a partir de uma determinada ideia só e não me abro para a percepção da totalidade, eu torno um ser problemático.
né? Então, o ser humano, como a gente voltou, né, a questão não é a ciência, a questão é o ser humano que ainda está pouco desenvolvido, com baixo nível de consciência, ele se torna, polarizado, né? E aí ele começa a direcionar a sua polarização onde quer que ele esteja, na ciência, na religião, né, na política, na empresa, no trabalho, onde quer que ele esteja, ele torce a realidade. E aí ele vai criando, então, um mundo extremamente complicado e desarmônico, né? O que é o caminho? O caminho nosso é o caminho do equilíbrio, da harmonia, né, da gente desenvolver todas essas nossas habilidades, os dois lados, né, para que a gente consiga realmente ter um desenvolvimento, né, harmônico. Isso é uma coisa importante, a gente vai voltar a falar nisso, né, várias vezes ao longo, né, dessas palestras. Mas é importante já ter essa percepção de que a gente precisa estar com essas duas coisas unidas, né? O lado sutil e o lado material, que esse é o caminho que nós vamos trilhar no futuro, esse é o caminho que a humanidade precisa trilhar, e a gente vai, à medida que a gente for explicando mais para frente sobre evolução e chakras, a gente vai entender, né, bem claro para onde a gente precisa caminhar, né, e como que é feita essa união. O nosso propósito aqui é falar sobre a evolução do planeta, né, que é basicamente, né, a evolução humana, né, integrada à evolução do planeta. Para que a gente fale sobre isso, foi necessário que a gente falasse um pouquinho nessas duas coisas, né, ciência e religião e espiritual. Porque a evolução ela tem um rumo, uma direção, ela não é uma coisa aleatória. Então, justamente por causa dessa percepção da ciência fragmentada, ela tirou aquilo que é a direção evolutiva. Ela acha que as coisas acontecem por acaso, que a evolução das espécies, tudo foi um mero acaso. E não é um mero acaso, existe uma consciência, né, umas, aí é relevante isso, existe uma consciência que direciona todo o processo material. A matéria só existe por causa de uma interferência da consciência. A consciência é quem faz com que a energia se converta em matéria. É hoje o que alguns físicos da física quântica, né, apoiam. Obviamente que muitos continuam ainda com as ideias e com o pensamento mecanicista, né, fazendo física quântica com pensamento mecanicista, né, não aceita a amplitude de pensamento. Mas esse é o que a ciência está começando a perceber, né, que os orientais já falam há muito tempo. Existe uma consciência que direciona todas as coisas, que rege todo o processo e que dá uma linha evolutiva para o universo, né? Esse princípio evolutivo ele vai puxando todos os seres em uma determinada direção, né? E aí ele segue princípios, seguem leis, que são leis da física, né? Não são leis aleatórias. O princípio evolutivo, o princípio da consciência, ele está regido pelas mesmas leis, né, da física, né? Aí no caso, como é algo sutil, vai estar regido por leis da física mais sutil, né? As leis que regem as ondas, as partículas subatômicas, né? Então, existe uma direção na evolução. Então, quando a gente for falar a seguir de evolução do planeta, né, dos animais, das plantas e da geologia da Terra, a gente precisa entender que existe uma direção evolutiva. E essa direção evolutiva faz com que a gente passe por várias situações, passe por crises, para que depois a gente passe para níveis mais evoluídos de consciência. A evolução ela é em cima da consciência. A evolução não é tecnologia. A evolução é realmente consciência, é um estado de consciência. Um ser consciente, ele faz bom uso das coisas que ele desenvolve, que ele cria, que ele faz. Então,
Um ser evoluído é um ser consciente. Ele não cria bomba atômica. Ele não cria aparelhos eletrônicos que emitem radiação que vão ser nocivas à saúde das pessoas, ao funcionamento do cérebro, que vão interferir na energia das pessoas, causando problemas, desarmonias energéticas. Então hoje tem muitos problemas de saúde, muitos problemas psíquicos, que a ciência arruma nomes, né, e explicações inadequadas para eles. Eles são problemas de interferência de energia, né, de interferência de consciências, né, que estão se interferindo umas com as outras. Bom, retomando ao processo evolutivo, nós vamos seguindo uma evolução, né, que começou lá embaixo, quando a Terra ainda ela tinha uma atividade geológica muito grande, né? Ela era extremamente dinâmica, né? A crosta terrestre não estava no início, ela não estava consolidada, né? Era vamos dizer assim, uma bola de fogo, como se fosse um sol, né? Uma quantidade muito grande de lavas e de fumaças, de cinzas, né, vulcânicas na atmosfera terrestre. Então havia uma condição inadequada para a vida, né? Era uma atividade geológica muito grande, né? Essa atividade geológica ela vai diminuindo, ela vem diminuindo com o tempo, porque o planeta vai resfriando. Essa atividade geológica ela parte lá do interior da Terra, né, onde está o núcleo, né, os magmas, que emitem, né, muita energia, muito calor, então que ativa toda a dinâmica, né, geológica do planeta. Então no início ele estava com uma movimentação muito grande, muito ativo. Isso era inadequado para o tipo de vida que existe no nosso planeta, né? Com o passar do tempo, foi se diminuindo essas atividades, começaram então a surgir seres unicelulares, né, que hoje a gente tem os remanescentes dele, como as clorelas, né, essas algas unicelulares, esses micro-organismos bem simplesinhos, né, e que tudo está de acordo, tudo está conforme um processo evolutivo. Então esses seres pequenininhos eram muito importantes para ajudar a limpar a atmosfera para que a luz, que era muito densa, com muita poeira, muita fumaça, muitos gases, e para que a luz solar entrasse e então desse condições de desenvolver outros seres, né? Que foi só quando a luz do Sol conseguiu atravessar realmente a atmosfera, que ela se tornou mais límpida, é que começou então a proliferação da vida na face da Terra. Então, a Terra tem mais ou menos uns 4 bilhões e meio de anos, e quando foi mais ou menos há 500 milhões de anos atrás, foi quando a atmosfera se limpou e então começaram a se desenvolver, né, outras formas de vida mais elaboradas. E aí elas vão se desenvolvendo progressivamente ao longo desses 500 milhões de anos, 570, né, que é o Fanerozoico, como a gente vê na tabela geológica. Ele foi desenvolvendo gradativamente dentro de um processo evolutivo que não é aleatório. Ele tem uma direção, né? Se as coisas fossem aleatórias, né, elas não teriam uma evolução, né, de organismos extremamente simples para organismos cada vez mais sofisticados. E uma das coisas importantes que acontece nesse processo evolutivo é o aumento da capacidade craniana do sistema nervoso, que vai ficando cada vez mais sofisticado. Não só o sistema nervoso, mas o sistema orgânico todo vai se tornando mais sofisticado, mais elaborado, tá? A evolução ela vai vindo, né? Nos animais ela começa lá com animais invertebrados, depois começam a surgir os peixes, e aí depois vem os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, né? E cá no final está o ser humano, né? dentro dos últimos mamíferos. É uma sequência, né, que a gente pode ver aí, né, o aumento da capacidade
craniano, que é o aumento intelectual, ele está ligado ao processo evolutivo, né? Mas isso aí é o que? A medida, né? Vamos já dar um salto maior. À medida que a consciência evolui, porque a consciência não está restrita à matéria, ela usa a matéria para se manifestar. À medida que ela está evoluindo, ela precisa de corpo mais evoluído para que ela se manifeste. Ela precisa de um sistema nervoso mais elaborado para que ela se manifeste. Você não pode ter uma consciência evoluída, né, como a de um ser humano, se manifestando num corpo de uma lagartixa que não pensa, né, que não tem capacidade de pensar, que não tem sentimentos extremamente mal elaborados, né? Como que essa consciência vai se manifestar plenamente, né, num corpo desse? É um corpo inadequado, ela precisa de um corpo que seja compatível. E esse é o processo evolutivo. Quando as consciências evoluem, é preciso que os corpos se modifiquem para que ela tenha, então, uma base física para poder se manifestar. É algo bom, que a gente precisa começar a pensar, né? E começar então a abrir a nossa mente para pensar sobre outras coisas, né? Sair dessa visão, né, mecanicista, materialista de vida.